Olá, estudantes! Vamos à correção do nosso primeiro exercício do terceiro trimestre. Nesse trimestre, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no trimestre passado. Semanalmente, eu vou estar fazendo as correções para dar a devolutiva para vocês. Vou tentar fazer a correção o mais detalhado possível para que vocês possam compreender os conteúdos, ok? Vamos começar a nossa correção. O que nós tínhamos lá no primeiro problema? Lembrando que no formulário a ordem pode ser diferente. A minha primeira questão pode ser a sua última ou qualquer uma outra. Então, tome esse devido cuidado. Então, para mim aqui, essa foi a primeira questão e eu tenho até as alternativas ali escrita A, B, C, D ou E. E no formulário não tem as letras aí para diferenciar, porque ele alterna aí, esses valores, ok? Então acompanhe bem direito, né, para fazer a correção e aí olhe o valor, não a alternativa na sua posição. Tranquilo? Então vamos começar. Qual é o perímetro? Então o que quer saber aqui é a medida do perímetro. Mas vocês já viram que para o cálculo de perímetro eu tenho o quê? A medida do contorno da figura. Como nós temos um polígono, é só somar os lados dessa figura. Mas o lado AC eu conheço, que é 17. Mas CB eu não conheço, muito menos eu vou conhecer AB, porque eu tenho um número que eu não conheço, mais 7. Então, como que eu vou somar algo que eu não conheço totalmente? Então, por enquanto, não dá para somar. Até eu descobrir o valor de x. Porque se eu descobrir o valor de x, eu consigo descobrir quanto é 7 mais x. Então, primeiro eu tenho que determinar o valor de x. E aí pergunta-se, qual é o perímetro de um triângulo retângulo, cujas medidas em centímetros estão indicadas na figura abaixo? Então, já fala para mim que ele é um triângulo retângulo. Então, você tem aqui um ângulo reto. E quando se fala em triângulo retângulo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o quê? É o teorema de Pitágoras, que foi um dos conteúdos estudados no segundo trimestre. E estudado, né, de forma ampla. Além das aulas, eu fiz uma aula complementar justamente sobre ele, porque ele é muito importante. Vocês estudam no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, além, né, de estudar um pouco lá no fundamental. Então nós temos que aplicar ele em diversas situações, desde problemas até demonstrações bem elaboradas. Então nós temos que determinar aqui a medida x baseada no teorema de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. E quem é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma de quem? Dos quadrados dos catetos. E aí representados aqui pela letra A, B e C. Sendo A a hipotenusa, B e C os catetos. E aí vindo aqui para a figura, a hipotenusa, além de ser o lado maior, ele sempre vai estar de frente, né, oposto ao ângulo reto. Então a gente já sabe que o 17 é a minha hipotenusa. Logo, os outros dois são os meus catetos. A ordem não importa. E agora é só substituir. Então você tem aqui 17 ao quadrado é igual. Agora você tem x mais 7 ao quadrado, aí mais x ao quadrado, que é o outro lado. E 17 ao quadrado você tem 289. E isso é igual a quem? Como x mais 7 está elevado ao quadrado e x mais 7 é um número só, então você tem que x mais 7 vezes x mais 7 é o nosso x mais 7 ao quadrado. E aí mais, aí você tem x ao quadrado. Aí eu vou repetir 289. Isso aqui só são cálculos aritméticos, né, gente? Muito simples. Aqui, como x não pode somar 7, e eu tenho uma multiplicação entre esses dois parênteses, a gente aplica a propriedade distributiva. X vezes x, x vezes 7, 7 vezes x e 7 vezes 7. X vezes x, x ao quadrado.
mais x vezes 7, você tem 7x. Mais, como é tudo mais vezes mais é mais. 7 vezes x, você tem 7x. Agora você tem aqui 7 vezes 7, então você tem mais 49. E repete o x ao quadrado que já estava aqui, né? Agora tem que somar termos semelhantes. Vou repetir 289, que está do outro lado da igualdade. É igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, você tem 2x ao quadrado. 7x mais 7x mais 14x. E aí sobrou aqui o 49. Desse lado direito não tem termos semelhantes, mas o 49 é semelhante a 289. Então nós vamos separar esses termos semelhantes. Então você tem 289 menos, né, porque passa para o lado esquerdo, 49. E isso vai ser igual a quem? 2x ao quadrado e aí mais 14x. Subtraindo, você tem 240. Isso é igual a quem? 2x ao quadrado, aí mais 14x. Ainda está uma conta grande e dá para fazer algumas modificações aqui para melhorar isso daqui. O 240, o 2 e o 14 são números pares, então eles são divisíveis por 2. E o que eu fazer nos dois lados da igualdade, se eu fazer a mesma operação, não altera o resultado final, que é o nosso valor de x. Então posso muito bem pegar esse 240 e dividir por 2, esse 2x ao quadrado dividir por 2 e esse 14x dividir por 2. A mesma operação com todos. 240 dividido por 2, você tem 120. E isso é igual a quem? X ao quadrado mais 7x. Bom, você tem essa soma que dá 120. O 120 é um número composto, dá para ser fatorado. E x ao quadrado mais 7x é o 120. Então o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esses dois lados. Transformar esse número em uma multiplicação, que talvez dê uma luz aí para a gente chegar ao problema. Ou resolver a equação de segundo grau com a fórmula resolutiva que vocês já sabem fazer. Mas eu vou fazer a fatoração aqui, que eu já falei isso em algumas aulas, e é muito interessante usá-la para resolver problemas. Como o x está presente nos dois termos, eu vou colocar o x em evidência, e aí vou multiplicar por algum valor, aplicando a distributiva, que eu volte à mesma operação que eu tinha antes. Então, x vezes quem que dá x ao quadrado? Vezes x. X vezes quem que dá 7x? Então, vezes 7. Okay? Então, fatorei esse lado. Eu transformei isso daqui em uma multiplicação. Porque x vezes x dá x ao quadrado e x vezes 7, 7x. Então, essas duas expressões são equivalentes. E agora eu vou fazer a fatoração desse lado. Vamos pegar o 120 aqui do lado e fazer a fatoração. Que é pegar esse número e transformar em produto de números primos. Começa primeiro pelo menor número primo, que é o 2. Então, 120 dividido por 2, eu tenho 60. Dividindo por 2 novamente, eu tenho 30. Dividindo por 2, eu tenho 15. Que não dá mais para dividir por 2. Próximo número primo é o 3. E isso vai dar 5. Não dá mais por 3. Próximo número primo é o 5. E isso daqui vai dar 1. Quando eu pego 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, dá 120. Mas eu vou pegar essa multiplicação e modificar ela. Eu vou pegar esses 3 aqui e vou pegar esses 2. A disposição poderia ser qualquer uma, mas essa é uma disposição estratégica. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 5 dá 15. E a gente sabe que 8 vezes 15, porque nós estamos multiplicando a decomposição em números primos, 8 vezes 15 dá 120. Então eu vou trocar 120 por 8 vezes 15. Por que isso? Vamos fazer a comparação dos dois lados. Aqui eu tenho vezes, aqui eu tenho vezes. O 8 pode ser x,
E o 15 pode ser x mais 7. Vamos ver se isso é verdadeiro. Se x é 8, 8 mais 7 vai dar 15. Exatamente 15. E aí seria 15 aqui vezes o 8, porque x é 8. Então isso é verdadeiro. Essa multiplicação se encaixa na expressão que nós temos do outro lado. Então a gente pode concluir, com certeza, sem sombra de dúvida, que x é igual a 8. Como se trata de uma equação do segundo grau, eu tenho duas raízes. Eu tenho outra raiz negativa que não vai servir para a gente. Por quê? Porque nós estamos tratando de medida. Então a raiz negativa para essa equação do segundo grau não faz sentido para a gente. Então x só pode ser 8 nesse problema. Então se x é 8, então aqui nós temos 8, certo? Aqui nós temos 8 mais 7, isso vai dar quanto? 8 mais 7 dá exatamente 15. Mas ele quer saber o perímetro. Então perímetro, vou denotar aqui por P, vai ser 15 mais 17, que é a soma dos lados, porque é um polígono, mais, aí você tem 8. Então pode dizer que o perímetro é 15 mais 17, nós temos 32, mais 8. Aí você tem perímetro é igual a quem? 38 mais 32 mais 8, eu tenho 40. Então a gente conclui que a alternativa correta aqui é quem? É a letra C. Então o perímetro desse triângulo é de 40 centímetros, que é a soma de todos os lados aí desse polígono. Resolvido o nosso problema de número 1. Bem simples, né? Então vamos ao nosso problema de número 2. Qualquer dúvida, gente, além do vídeo, vocês podem fazer perguntas nos comentários particulares. Então vamos ao nosso problema de número 2. Aqui nós temos a seguinte situação. Um terreno é formado pela justaposição de um triângulo retângulo. Um trapézio, tem um triângulo retângulo, um trapézio e um setor circular, cujas medidas encontram-se representadas no desenho abaixo. Para realizar o registro desse terreno, foi necessário realizar o cálculo do seu perímetro. Então, novamente, nós estamos querendo saber o perímetro dessa figura. Qual é a medida aproximada, então, é o valor aproximado, do perímetro desse terreno? Por que ele fala aproximado? Porque essa parte aqui é linear. Essa daqui também é linear, essa daqui também. Mas tem esse pedaço aqui, ó, que é 1/4 de uma circunferência, não dá para ter um valor exato. A gente vai fazer uma aproximação, até porque na circunferência nós temos lá a variável, ou melhor, a razão π para se calcular perímetro. Então por isso que é aproximado. Então nós vamos ter que somar. Ó. Esse pedaço eu conheço, esses dois eu conheço, esse aqui eu conheço. Só que esse daqui, ó, que é 1/4 da circunferência, é a parte que nós não conhecemos. Então tem que descobrir. E aí eu vou voltar lá, como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência. Eu tenho 2 vezes π vezes o raio, Então eu tenho 2πr. E aí é só fazer a substituição. Aqui, ó, mede 20. Então esse pedacinho aqui, ó, também mede 20. Porque eu tenho um ângulo reto ali, Então aqui você tem 20 metros. Ok? Então esse daqui, ó, aqui é o centro, de uma circunferência. E aqui você tem um setor circular, que é um pedaço da circunferência. E aqui nós temos também, 20 metros. E aqui você tem um ângulo reto, ok? Que é o que está indicado ali. Se aqui é reto, aqui também é reto, então aqui também vai ser reto, porque aqui você faz, até porque também, aqui 90 mais 90 dá 180, que é meia volta. Então nós temos esse pedacinho. Eu vou voltar aqui à circunferência para vocês terem essa noção do que eu estou fazendo. Uma circunferência toda
mede 2πr, que é a medida da circunferência. Mas ele não tem uma circunferência inteira. Se eu dividir isso aqui como uma circunferência a 360 graus, eu dividi isso daqui em 4 partes iguais, 360 dividido por 4 dá 90. Então aqui você tem 90 graus, né? Aqui você tem 90 graus, aqui 90, né, que é o ângulo reto, e aqui 90. Então, esse pedacinho que está aqui é justamente quem? Um desses 4 pedaços da circunferência. Porque 360 graus dividido para 4, eu tenho 90 graus. Então, esse é um setor circular, que é 1/4 da circunferência aí do círculo. Então, tem que descobrir essa medida aqui, ó. Uma dessas, né? Qualquer uma dessas, mas tem que ser uma dessas. E é 1/4, né? Então, basta calcular o todo e dividir por 4. Então, vamos calcular o todo primeiro aqui. Você tem aqui 2 vezes. Agora você tem π. Π é um número irracional, tem infinitas casas depois da vírgula. Então, infinitos valores. Mas ele fala que a gente vai ter que usar isso daqui, ó. π igual a 3,1. Porque ele quer uma aproximação, como ele falou lá em cima. Então você tem 2 vezes 3,1. E aí você tem vezes o raio, que é 20. E aí a circunferência vai ser igual a quem? 2 vezes 3,1, você tem 6,2. E aí vezes 20. Eu vou colocar o rascunho aqui do lado, né? 20 vezes 6,2. Aí você tem 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 0, 0. E aí 6 vezes 2, aí você tem 12. Ok? Vou somar essas duas parcelas. Aí você tem 0, 4, 2, e aqui eu tenho 1. Só que tem uma casa após a vírgula. Então isso daqui, a circunferência total é igual a 124. Então você tem aqui 124 metros. Toda a circunferência. Mas esse pedaço é 1/4 da circunferência. Então tem que pegar 124 e dividir por 4. 12 aqui vai dar 3, porque 3 vezes 4 vai dar 12 e não sobra nada. Abaixo 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então a medida aproximada desse setor circular aqui, do arco aqui do setor circular, é de 31 metros. Agora ficou fácil. Se eu já tenho essa medida, basta somar, né, todos os valores que contornam essa figura. Então a gente conclui que o perímetro, denotado aqui por P, é a soma de todo mundo. Então 75, certo? Mais 25, que é esses dois pedaços aqui de cima, mais 60, que é esse pedaço aqui. Aí eu continuo, mais esse pedaço aqui, que é 40, mais o pedacinho aqui do setor circular, que é 31. E aí perímetro é igual 75 mais 25, eu tenho 100. E aí você tem 60 mais 40, você também tem 100. E aí mais 31. Então, por fim, você tem que o perímetro é quem? 100 mais 100, 200. 200 mais 31, você tem 231. E aí, voltando aqui às alternativas, qual é o valor de P, então? 231 metros. Que é, né, o perímetro que nós encontramos aí. Bem simples, né? Mas temos que lembrar aí, é o perímetro de uma circunferência, que usa a razão π, que é um número irracional. Respondido o nosso problema de número 2. Vamos ao nosso problema de número 3. O que é que nós tínhamos lá no problema de número 3? Um fazendeiro deseja fazer uma cerca em seu terreno retangular, que possui 36 metros de comprimento e 28 metros de largura. Essa cerca terá 4 fios de arame farpado, o qual é vendido em uma loja da região em rolos fechados de 400 metros cada. A quantidade mínima
Ó, palavrinha aqui importante. Mínima. E ainda fala que os rolos são fechados. Então eu não posso comprar parte do rolo de arame, de fios, né, farpados. Eu tenho que comprar todo o rolo. Então vai sobrar arame aí na quantidade que eu comprar. Arame farpado que os fazendeiros devem comprar para confeccionar essa cerca então quer saber a quantidade, né, de rolos. Então, a quantidade mínima desses rolos de arame farpado que esse fazendeiro deve comprar para confeccionar essa cerca então, uma dessas quantidades. Então vamos lá. O terreno, ele fala que é retangular. Então vamos desenhar um retângulo aqui, né? Então você tem um retângulo. Lembre-se que isso aqui é só uma representação para a gente, né, resolver o problema. A figura não vai ficar tão bonita não, né? Só para a gente representar aí o nosso problema. Então nós temos que o comprimento é de 36 metros e a largura é de 28 metros. Como aqui é um retângulo, então você tem aqui 4 ângulos retos. Então, a partir desses 4 ângulos retos, a gente percebe que aqui é 36 metros, né, que é o lado oposto, e aqui é 28 metros. O perímetro desse retângulo é quem? 36 mais 36 mais 28 mais 28. Aí somando aqui, você tem 36 mais 36, 72. E aí você tem mais 28 mais 28, você tem 56. Então, o perímetro é igual a quem? 72 mais 56, você tem 128. 128 metros. Isso é o perímetro. Mas ele fala aqui que essa cerca terá 4 fios. Ou seja, um fio é a medida do perímetro. 2 fios é 2 vezes o perímetro. 3 fios, 3 vezes. E 4 vai ser 4 vezes o perímetro. Então tem que pegar o perímetro, que é 128, e multiplicar por 4. Ok? Vou pegar aqui, vezes 4. E aí você tem 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, né? 8 mais 3, você vai ter 11, né? Vai 1. 4 vezes 1, 4. E 4 mais 1, você tem 5. Então você tem aí, ó, 512 metros. É o que vai ter ali nesse cercado. Então um fio seria 128, mais 4 fios vai ter que ter 512 metros. Então ao todo ele vai gastar 512 metros de arame farpado. Mas cada rolo de arame tem 400 metros. Um rolo de arame dá para cercar esse terreno? Não dá, né? Porque quando você pega aqui 512 menos 14, você tem 112 metros ainda que vai ficar faltando. Então você percebe que um rolo de arame não vai dar. 2 vai sobrar, né? Vai dar 800 metros de arame. Então com um não dá, então ele vai ter que comprar o quê? Vai ter que comprar 2. Porque 2 vai dar para fazer o cercado do terreno e ainda sobra uma quantidade bem grande aí de arame farpado, ok? Então é bem simples. Então a quantidade de rolo mínima são 2, porque 1 não dá. Ok, gente? Muito tranquilo, né? Então vamos à nossa quarta e última questão. O que nós tínhamos aí na quarta e última questão? Galileu pretende fazer um muro no terreno onde se encontra sua casa. Terreno esse que tem o formato da figura abaixo. Qual será o comprimento total desse muro que será construído? Então vamos lá. O comprimento total do muro, então, vai ser o contorno aqui do muro aí que ele pretende construir em volta do seu terreno, ok? Mas nós temos aqui um lado que não tem medida. Se eu não tenho uma medida em matemática, o
eu posso fazer com ela? Eu posso denotar essa medida com uma variável, o x ou y, qualquer variável que você queira. Então, sem esse valor de x, não dá para me descobrir aí o perímetro desse terreno. Não tem como, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar algum artifício aqui, ó. Isso daí é um trapézio, ó. Se eu pegar aqui desse ponto aqui e traçar uma linha imaginária até aqui embaixo, ó, olha o que vai acontecer. Traçando uma linha que seja perpendicular à base ali, você tem um ângulo reto, porque ele é perpendicular. E aí, ao fazer isso, ó, aqui você tem um triângulo retângulo. Ó, e o triângulo retângulo nos remete a quê? Que a gente falou lá no início. Teorema de Pitágoras. Então, a gente não pode esquecer desses detalhes. A gente pode estar aplicando esse teorema de Pitágoras em muitas situações e demonstrações. Então, não posso esquecer dele, não. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Bastando saber a medida desse e desse lado. Desse daqui é muito simples, ó. Como aqui o ângulo é reto, isso aqui é um retângulo, se aqui é 8, esse lado oposto também mede 8. Ok? Aqui, desse ponto até esse ponto, você tem 24 metros. E desse até esse ponto, você tem 30. Então, sobra esse pedacinho aqui, que é o pedaço que passa além dos 24, né? Então, 30 menos 24, você descobre que esse pedacinho aqui mede 6 metros. Então, você tem aqui 6 metros nessa parte de baixo aqui. Agora, nós temos os dois catetos e quer descobrir a hipotenusa. Ficou bem fácil, né? Então, você tem que x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, você tem que x ao quadrado é igual 8 ao quadrado é igual a 64. E 6 ao quadrado vai dar 36. E você tem que x ao quadrado é igual a 64 mais 36 dá 100. Então, x, utilizando a operação inversa da potência, é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Então, você tem que a medida desse lado aqui, ó, o valor de x é de 10 metros. Agora é só calcular o perímetro. Então, você tem que o perímetro é quem? 8, que é este lado aqui, mais 24, que é o lado lá de cima, mais 30, que é o lado aqui de baixo, né? E agora você tem também mais, aí você tem 10, que foi o último. Então, o perímetro é igual, é só fazer a soma. 8 mais 24, você tem aqui 32. E você tem 30 mais 10, você tem 40. Então, perímetro é igual a quem? 32 mais 40, você tem 72 metros. Então, a gente conclui, né, que o perímetro, né, o comprimento, né, a medida desse muro linear é de 72 metros. Respondido aí nosso quarto e último problema. Muito fácil, né, gente? Essas questões aí de perímetro. Espero, né, que com todos esses detalhamentos vocês tenham compreendido aí os conceitos empregados aqui nesses problemas, ok? Qualquer dúvida que ficar ainda, vocês podem estar lançando essa pergunta lá nos comentários do Google Sala de Aula, sem problema nenhum, tranquilo? Então, para finalizar, gostaria de agradecer novamente a presença de todos que participam dessas aulas e que a gente vai estar colocando aí para vocês no canal semanalmente, para vocês fazerem as devidas correções, ok? Obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. E até a nossa próxima correção aí das nossas APNPs, ok? Tchau, tchau.